Conectado na MH. Boa noite, senhores. 23 horas, segunda-feira, 17 de junho de 2019, episódio 20 do programa Guitar Heroes, temporada 2019. Apresentação: Alexandre Bastos, Marcelo Fengler. Olá. Marco Mendes, direção geral. É nóis. Chega de Bunda Music, mkkwebradio.com.br, WhatsApp 11 982916790. Se você tem iPhone, abaixe o aplicativo pela Apple Store. Se você tem Android, baixe pelo Google Play. Tem o grupo Programa Guitar Heroes no Facebook, chat ao vivo. Hoje a gente está com outro guitarrista, também precursor, vamos dizer assim, das revistas especializadas, colaborou em várias delas no começo, um grande professor de guitarra, tem um trabalho muito bacana hoje na Casa de Cultura do Butantã, fomentando música, formação de bandas novas. Paulo Morgado. Yes. Boa noite, Paulo. Boa noite. A gente fica honrado de você ter aceito o convite aqui para participar do programa Guitar Heroes, onde a gente vai falar muita coisa e eu vou evitar as minhas piadas indissocráticas. Paulo, como é que começou sua carreira, sua formação e suas influências? Bom, foi assim. Eu comecei ainda bem adolescente, por volta dos 15 anos, comecei como autodidata. E aí arrumei minha primeira guitarra. Naquela época a gente pegava os discos de vinil e tentava tirar as músicas. E logo em seguida, assim, porta de entrada foi o blues e o rock and roll, né? E comecei a tocar com bandas e o primeiro palco que eu subi foi no lendário bar Blackjack Rock Bar. Faz tempo isso, né? Hein? Na Avenida Adolfo Pinheiro. Que não era um palco? Conheci muita gente, muita banda por lá. E aí já fui tocando por São Paulo com bandas de cover. E depois, lá na frente, eu fui estudar no Instituto de Guitarra e Tecnologia. A primeira versão da M. Isso, por volta de 87, 88. Na República do Líbano. Na República do Líbano. Lá eu fui aluno do Lely, do Índio, Fábio Índio do Amaral. Do Faísca e do mestre Mozart Mello. Quem não passou? Poxa, o Mozart, né? Quer dizer. E aí eu também tive aulas com o Carlinhos Vieira, Carlos Kefrin Vieira, né? Já naquela época eu já comecei a dar aulas, né, para iniciantes, depois para intermediários. E depois eu entrei pro Alquimia, que era uma banda de fusion. Nessa época que eu entrei no Alquimia, eu estava estudando jazz, né, jazz, fusion. Então eu estava vindo daquela atmosfera rock and roll, hard rock, heavy metal, e fui pro lado aí da fusion, do jazz, enfim, fui galgando aí outros estilos aí, né? Aí lá na frente eu toquei também com uma outra banda, que é o Sandman, que era uma banda de rock prog e jazz rock. Né? Isso. Tive aí trio de jazz, enfim, né? Gravei eu tenho aí um CD aí com 2 músicas, que é o Mystical Dream. Tem 2 músicas, que é a Conversation e a Mystical Dream parte 1 e 2, né? E divulguei e tal. Pretendo até mexer nesse material de novo, colocar ele aí tá aí no SoundCloud, né? Pretendo colocar no Spotify e seguir aí, que a gente sempre tá seguindo aí com outros projetos, né? Composição, bandas, tal, né? E eu trabalho, né, como professor particular de violão, guitarra e contrabaixo. E tem aquele curso lá de formação de bandas na Casa de Cultura, que está indo pro 3º ano, que é sensacional. É uma coisa muito bacana esse lance. Explica um pouquinho como é que é esse curso. É assim, esse curso é para alunos de voz e instrumento,
Então, eles passam por uma triagem, né? Para saber o que eles gostam, o perfil do cara, o que ele estudou, tal. Aí a gente começa a montar desde duos e trios a montar aí as bandas e escolher o repertório. Nesse curso, a pessoa vai aprender aí a dinâmica de ensaio, o lance de você tirar música, os tons, os compassos, as harmonias, as abordagens técnicas, como improvisa, faz os arranjos, né? E também vai, assim, para quem não tem muita experiência, vai conhecer equipamento de palco. Sim. Então, o que é uma mesa, o que é um retorno, né? Um PA, enfim. E também a gente está trabalhando a 4 mãos aí com o pessoal que tem um curso de áudio para gravação, mixagem e masterização. Como é que rola isso aí, né? Então, como microfonar a bateria, como gravar uma guitarra, uma voz, né? O que grava primeiro, né? Que tem todo um processo aí para quem não conhece, né? Não conhece esse lance de gravação de estúdio e tal, né? Aquele pessoal que é um neófito total, né? Porque não é nem leigo mais, é neófito. O cara não conhece, tem muita coisa nova, né? Direct Box, mesa digital, mesa analógica. O microfone que você usa para bateria não é o de voz. O microfone que você vai gravar guitarra não é o mesmo para outros instrumentos. Então, as especificações, né, as técnicas, né, as timbragens. Então, isso está sendo muito legal. E é legal porque é muito eclético, a gente toca de tudo. Então, toca MPB, toca blues, toca jazz, toca fusion, clássicos do rock, toca country, né? Improvisa, faz muita jam, né? Então, aquela música do Allman Brothers, já toca, né? Então é muito bacana isso aí, é bem legal, um projeto tá dando certo, bem bacana mesmo. Que interessante. Aí você que monta a banda, você faz eu vou montando guitarrista com esse baterista. Porque assim depende do perfil do cara. Porque às vezes, por exemplo, é um guitarrista basicamente de rock, ele não manja muito de harmonia do jazz, entendeu? Então eu já ponho o guitarrista que já manja um pouco mais de harmonia. Certo. Aí eu ponho o saxofonista. Então tenho basicamente a banda de jazz, a banda de rock, a banda de blues, né? Porque às vezes assim, que nem a gente foi tocar um clássico lá do jazz, que é Footprints, né? E aí, assim, o cara... o cara vai tocar lá, o baterista tocar em 4x4, falando, não, 4x4 não é, né? É outra coisa, né? Então, como é que é mesmo? Aí fala, seguinte, aí a gente orienta, procura seu professor de bateria para abordar compassos compostos, alternados, né? Fórmula de compasso. A mesma coisa pro menino da guitarra, pro cara do saxofone, pro cara do bar. Olha, né? Então, às vezes o músico ele tá acostumado a andar nessa linha do blues, né? E do rock. E é para todas as idades? Para todas as idades. Desde criança pequena. Apesar que geralmente vai os adolescentes para os adultos, né? Certo. Que já tem que ter um certo nível, né? Não é assim tanto para iniciante. Uhum. Mais para iniciado e para intermediário pro avançado. Certo. Né? Então é isso aí. Mas é um projeto muito bacana, né? Aí pela prefeitura, aí comecei como voluntário. E aí depois pintou lá o edital, me inscrevi, vem uma documentação monstro, né? Você tem que... Como sempre. E aí consegui, graças a Deus aí. E estamos aí continuando aí com esse... Você está há quanto tempo lá fazendo isso? É o terceiro ano. Você tem visto o interesse da molecada, tanto da região onde fica a Casa de Cultura, como outras regiões de São Paulo, nesse projeto? Eu tenho visto, Alexandre, mas assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque assim,
recentemente a gente recebeu equipamentos novos, porque antes nós não tínhamos nada. Partiram do zero Então, absoluto. então assim, precisa levar um amplificador de guitarra, um amplificador de baixo, uma bateria. Hoje não, a gente já tem uma bateria completa, tem amplificador de baixo, de guitarra, já tem as coisas, que facilitou demais. O pessoal tem um pouco de preguiça, sabe, Alexandre? Não é todo mundo que chega lá, olha, tem que montar a bateria, tem que montar o palco, precisa ter paciência, né? Então, o pessoal é um pouco ansioso, né? Essa geração mais nova, você fala. Eles são muito ansiosos, eles são muito imediatistas. Quer tudo pra ontem, né? E quer coisa muito fácil, entendeu? Então eles querem chegar lá com tudo montado, mas eu tô lá batalhando já faz um tempo pra gente deixar tudo montado. Né? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que essa montagem, estruturação de palco, né, que a gente tá fazendo a vida inteira, né? Com certeza. Os 4 aqui, assim, tem o que? A média geral é 30 anos fazendo isso. Sim, com certeza. Já fazendo isso, hein, crianças? Não é idade, não. Fazendo isso, né? Com certeza. Montando palco, desmontando palco, carrega ampli pra lá, carrega ampli pra cá, e monta, e pega onde vai ficar, não sei o que. Soldando cabo, trocando corda de guitarra, cabo, afinando. Correndo atrás de microfone, não tem pedestal, pendura o bicho na alça. Eu acho um sacrilégio, mas tudo bem. É o que tem pra hoje. De uma certa forma, isso não, pelo menos pra mim, eu vejo da seguinte maneira, não é um aprendizado para essa garotada nova ver que o negócio não é assim, não é tão instantâneo, fácil, como eles vêm por aí. Não é tão fácil, né? Enfim, tem todo esse... a gente veio de uma geração que pegava mesmo, punha a mão na massa mesmo. Sim, sujava as mãos de fato. Isso, ia lá e montava o palco, corria atrás e ia tirar o repertório. O pessoal eu acho eles um pouco preguiçosos, sabe? E outra coisa, a gente teve referências de músicos extraordinários aí, né? Tanto de fora como aqui mesmo no Brasil, e ver assim o que o trabalho não é tão sossegado assim não, tem que arregaçar as mangas mesmo, sabe? Se for, deixa pra lá, né? Marcelo, continua. Assunto espinhoso. Deixa pra lá, vai. Então, aí você dá aula também. Aí eu vou entrar nessa questão. Dá aula para adolescente. Qual que seria a referência que essa molecada tem? Na nossa época, a gente já sabe, é o Hendrix, é o Jeff Beck e tal. Hoje em dia, essa molecada, qual que é a referência dessa molecada? Então, hoje em dia é assim. Ou a referência deles é pop, que não tem guitarra, que tem muito pouca guitarra. Mas é um outro tipo de pop. Vamos deixar claro que é um outro tipo de pop. É um pop mais simples mesmo. Básico, muito básico. Ou então o carinha já ele que é naquele lance do shred, do super virtuose, Malmsteen, Paul Gilbert, dos caras, né, gastadores de palheta rápidos e, né, então tem essa coisa. E assim, a gente que estuda guitarra e dá aula, você tem que abordar todo mundo. Claro. Então, cara, você tem que dissecar o músico. O que o Malmsteen usa? Ele usa a escala menor harmônica, a escala diminuta, pentatônica, a intenção frígio dominante, ele usa arpejos menores, muita frase em sextina, semicolcheia, tercina, frases rápidas. Então, aqui o metrônomo, vamos fazer, pá. Né? Aí o molecada vê que tem que quebrar os dedos ali, fica meio, às vezes dá uma amolecida, né? Falou, você quer abordar essa praia aí, irmão? Não tem jeito. Você vai ter que, vamos começar com o metrônomo a 100 batidas por minuto. Senta a bunda na cadeira. Na semicolcheia, na tercina, eu passo para 120, para 150, até chegar nos 220, 150. 250 fazendo tercina brincando. E aí, não é uma piada. Em uma corda, em duas cordas, com salto de cordas, com, né, aí o cara vê que,
Digitação fechada, digitação aberta, salto de cordas e digitação stretch, digitação 3-2, ligado, 2-3 e né? vai Mas com Deus. e quando o cara vai para esse pop moderninho que tem 2 acordes, assim, como é que você faz o quê? Não, então, a gente tem que se virar nos 30 mesmo, porque assim, ó, é muito interessante assim, geralmente, que eu faço, né, a metodologia que eu vou primeiro no foco do aluno, certo? Vamos dizer, ele gosta de pop rock, então vamos lá, a gente começa pelo pop rock. Aí, como ele é um aluno iniciante, tem lá um curso que chama de Blues Playing. Aí o cara começa a abordar o blues. Num instantinho a gente já está nos clássicos do rock. Aí eu vou trazendo, olha, agora nós vamos abordar um pouco do jazz tradicional, né? Ó, você conhece Joe Coltrane, conhece Miles Davis, conhece Wes Montgomery, ó, ouve, ó, só isso, o que você acha? Oh, demais esse som, hein, cara? Aí começa, né? Eu tinha um aluno meu que assim, ele começou a ter aula numa escola e ele gostava muito de heavy metal. E o professor dele dava MPB pra ele. E ele se desinteressou completamente. Que é óbvio, né? Aí eu comecei a abordar o hard rock e o heavy metal, né? Então a gente começou a tocar AC/DC, Iron Maiden, que é o que ele queria, né? O Black Sabbath, tal. Aí o pai dele é saxofonista e a gente começou a abordar o blues. Eles começaram a tocar juntos. Aí, num instantinho, já estavam tocando jazz. Foi uma transição muito legal. Ou seja, o moleque, ele toca o hard rock e o heavy metal dele, mas também está tocando o blues e o jazz junto com o pai dele. Eles montaram uma banda de jazz. Então, às vezes eu vou informando, olha, legal, você tem esse estilo aqui, ó. Ó, você já tá tocando bem isso aqui, tá? Pô, que tal a gente vir pra cá? O que você acha? Que eu dou a opção. E aí, poxa, legal. Através disso ele começa a conhecer outros músicos, outras abordagens. Vai ampliando o leque, né? Vai estudando harmonia, né? Então, e a gente vai abordar tudo. A MPB, a bossa nova, o jazz e todas as vertentes do jazz, o blues e todas as vertentes, o rock and roll, né? Aonde que eles vão se entrelaçar, né? Porque os estilos, eles começam a se entrelaçar ali. Justamente a gente chama aí de fusão, de fusion, né? Então, qual que é a abordagem desse lance do fusion, né? E também a origem histórica também dos estilos, né? A origem histórica, os principais artistas, os mentores, né? E aí o aluno vai entrando nesse universo aí da música, né? Então começa na pegada dele, né? Porque assim, a gente, por exemplo, eu estudei lá no antigo IGT. A minha abordagem didática tinha muito reflexo de lá. E, consequentemente, do Mozart Mello, da metodologia do Mozart Mello. Mas, por exemplo, o Mozart Mello, ele já aborda coisas mais avançadas. Não é para o aluno iniciante. Não é. É para o cara que quer estudar já mais a fundo mesmo. E que tem já uma vertente no jazz mesmo e na fusion. Uma coisa mais sofisticada. E pro cara, por exemplo, que quer tocar o Motley Crue ou, sei lá, o Van Halen, não é muito por aí, né? Sim. Então, às vezes, você tem que ir lá atrás e falar, não, olha, vamos começar com os power chords, com as pentatônicas, com os acordes sem terça, né? Com os intervalinhos de quarta, para depois indo, não, tá vendo? Aqui é diferente, porque você tem que dissecar o artista, né? E uma coisa também que me ajudou muito, não foi só abordar a guitarra, né? Então, assim, vai estudar, por exemplo, o jazz, então, ouvir um pouco os saxofonistas, Sim. Não só os guitarristas, mas os saxofonistas, ou outros instrumentistas, que não seja a guitarra, para ver o raciocínio dele quanto ao uso de escala, arpejos, acordes, a linguagem, a intenção melódica, né? A abordagem aí harmônica, e é isso. Interessante. Né?
Bom, pessoal, a gente vai fazer nosso primeiro intervalinho e a gente volta já continuando essa conversa com Paulo Morgado. MKK Web Rádio, programa Guitar Heroes, chega de Bunda Music. Você está conectado no programa Guitar Heroes, aqui na sua... Estamos de volta, crianças. Programa Guitar Heroes, mkkwebradio.com.br, chega de Bunda Music, WhatsApp 11982916790. Se você tem iOS, abaixe o aplicativo pela Apple Store. Se você tem Android, abaixe o aplicativo pelo Google Play. Chat ao vivo, como sempre. Programa Guitar Heroes tem um grupo no Facebook. E hoje a gente está aqui conversando com Paulo Morgado. No bloco anterior, na finalização do bloco, o Marcelo abordou uma parte importante, que é a parte didática, né? Professores, você continua sendo professor? Continuo sendo professor, muito professor de violão, de guitarra e contrabaixo também. Contrabaixo. Você também participou, assim, junto com o Marco Mendes, eu venho depois dessa história, das primeiras revistas especializadas no Brasil. Ah, com certeza. A versão em português da Guitar Player, a Toque para Quem Toca, do Marcos Senauskas, do Quito, revista Backstage, Áudio e Tecnologia, que antes era Música e Tecnologia, virou Áudio e Tecnologia e... Também, se eu me lembro bem, tinha alguns fanzines na época que era distribuído em nichos específicos. A Toque para Quem Toca mesmo, na verdade, começou mais num formato zine do que propriamente num formato de revista. Depois ela veio com o tempo a virar uma revista, né? Eu cheguei a escrever muito workshop, mas também cheguei a escrever também matérias de capa, entre elas um especial sobre o Jimi Hendrix. E também alguns workshops que eu tive a oportunidade de ir e assistir, né, depois, que foi o workshop do Joe Zawinul, do Eric Marienthal, do Steve Morse, do Frank Gambale, do Scott Henderson, enfim, bastante caras, inclusive aqui do Brasil também, do Faísca, né? A pergunta especificamente vai num sentido que a gente já conversou em alguns programas aqui, com alguns caras que são educadores musicais, né? Como vou citar alguns aqui. Lógico que todo mundo que passou por aqui é um educador musical. O Lely, o Lely, o Heraldo, o Wanderson Bressani, o Miltinho Romero, o Milton Medusa, o Rod Rodrigues, que hoje está morando no Canadá, o Rodrigo Ribeiro, que mora em Indaiatuba, enfim, todo mundo que passou pelo programa é educador musical. E vários desses caras colaboraram diretamente com revista especializada. Hoje a gente vê que esse tipo de mídia, mas isso é só no Brasil, vou deixar muito claro isso. Só no Brasil esse tipo de mídia praticamente se extinguiu. A única mídia especializada em guitarra que sobrou hoje, né? A gente tem a revista Guitar Load, que é uma revista virtual, e alguns outros, eu não gostaria de usar esse termo, mas é o único que vem na minha cabeça hoje. Eventos específicos relacionados a guitarras, com os meios midiáticos que a gente tem hoje em dia, ou lives publicadas via Facebook, ou coisas de Instagram, ou coisas de YouTube, ou coisas de web rádio, tá? E eu não sei quanto a vocês. Pra mim, eu acho isso muito... Eu acho muito legal que ainda tenha, mas eu também acho muito triste. Acho muito triste e muito falho, na verdade. Porque, assim, eu lembro... revista especializada, lá fora, ela continua sendo o maior meio de divulgação. Os caras fazem questão. Outro dia eu postei uma coisa sobre o Malmsteen numa revista italiana, ele foi capa, ele fez questão de postar na página oficial dele.
O Steve Vai também fez isso, o Rich Kotzen fez isso, e todos os guitarristas que a gente admira, eles fazem esse tipo de coisa, e aqui no Brasil vai na contramão. Mas você não acha que isso é um reflexo da situação musical brasileira? Porque, por exemplo, eu acho que tem um pouco a ver. A gente está vivendo um período que as músicas que tocam no rádio, na televisão, na novela, seja lá onde for, não tem guitarra. Tem muito pouco, né? Não tem guitarra nesse negócio que chamam de funk, não tem guitarra, nem no sertanejo aí não tem guitarra, é um violãozinho. Muito pouquinho. Então acho que está em baixa também, por isso também, né? Olha, eu não sei se é só por isso, mas assim, eu lembro que na época, logo que eu comecei a dar aula e trabalhar, eu tinha uma coleção das revistas Guitar Player, americana, Guitar World, e eram referências nossas, porque na época, inclusive, o movimento das bandas de rock estava muito em evidência, os guitarristas de rock. Então era o Ed Van Halen, o Randy Rhoads, o Steve Vai, o Satriani, o Malmsteen, o Steve Morse, enfim. Então tinha que sair esses caras nas capas, e lá dentro, além das entrevistas, tinha as abordagens técnicas, as músicas. Aquela sessão de então assim, pra gente que curtia muito isso, era uma super referência na hora de estudar mesmo. Então, mas né? O que eu quis dizer assim, eu acho que hoje não, talvez essa dificuldade do mercado no Brasil eu acho assim, tenha influenciado sim um pouco, né? Eu acho que não é só no Brasil, eu acho que fora também, porque eu acho que falta um grande Guitar Hero, você entendeu? Assim, fale mal ou fale bem. O Slash é um cara que motivou muitas pessoas a tocarem guitarra. Claro, sim, claro. Certo? Sim. Ele é um guitarrista. Sim. Não interessa se ele toca mais ou menos, eu não gosto não. É um cara que motivou. Tinha um videoclipe na MTV, o moleque via e falou, tanto o Kurt Cobain, tem um monte de caras que não são necessariamente virtuosos do instrumento. Mas, por exemplo, hoje em dia você vê... Jack White também pode ser, nesse sentido, Jack White, se a gente excluir todas as partes. Sim. É que, cara, é assim, o guitarrista ele tem um problema sério. Mas quando eu falo no sentido de Guitar Hero, não é o cara que é o virtuoso. É o cara que tá na linha de frente. É o cara que aparece. É o cara que tá na televisão, que tá no videoclipe, que tá não sei o quê. Por exemplo, hoje em dia, quem seria um guitarrista dos 2019? Um Guitar Hero? É o cara da bandinha que toca lá no Lollapalooza? Não tem, bicho. Difícil. Então você vê uma banda... infelizmente as nossas referências assim, aqui no Brasil, Robertinho do Recife, Pepeu Gomes, Euraldo do Monte, são caras considerados do passado, que muita gente não conhece. Né? Eu acho que até a situação brasileira é pior do que a americana, pior que a situação de fora do Brasil, vamos dizer. Porque lá fora, ainda querendo ou não querendo, existem algumas bandas de rock que vêm tocar em grandes festivais, aí que a gente fica conhecendo bandas que nunca ouviu falar. Sim. Né? Que ainda tem um cara tocando guitarra. Aqui não existe. Fala uma banda nova que tem um guitarrista. Não tem, cara. E esse lance que a gente está falando também do lance das revistas, tem um pouco da própria cultura do Brasil. Então, assim, a gente conhece, como eu fui colaborador aí de algumas publicações, muitos não existem mais porque não vendia mais. Não vende, né? Não vendia mais. Não é assim da cultura do brasileiro ir lá na banca do jornal e comprar uma revista especializada, mesmo na área de trabalho dele. Exato. Entendeu? Isso em geral, né? Naturalmente, é claro, muitas dessas revistas foram para a internet, mas algumas se mantiveram no impresso, mas fora do Brasil. Eu acho que a mídia impressa, infelizmente, ela tende a acabar. A gente vê um reflexo até de grandes jornais, New York Times e tal, aqui no Brasil a Folha, não sei o que tal, que são jornais que eles têm um acesso muito maior online do que no papel. Com certeza. Hoje em dia não se usa jornal, mas nem para embrulhar maçã mais. Não é?
Pô, bicho... Eu não tenho nem ideia de quanto custa um jornal na banca. É verdade, é verdade. Bicho, a última vez que eu comprei um jornal, eu já paguei 8 pratas. Assim. Então, você vê. Não, eu fui, por exemplo, ó, uma época eu fui assinante da Folha. Aí, já quando eu era assinante da Folha, você já tinha todo o contato, todo o conteúdo já na internet. Sim. Aí eu falei assim, pô, mas o que eu preciso comprar aqui se eu tenho já aqui na internet? Boa. Aí, pô, você acaba cancelando, né? E outra coisa, assim, as abordagens jornalísticas no Brasil ficaram meio estranhas de uns anos pra cá, extremamente tendenciosas, e aí cai naquele lance da política, que é uma coisa muito complicada, um troço assim que eu não gosto de abordar, sabe? Eu acho muito complicado. Tem colegas nossos aí que levantam bandeiras para um lado ou para o outro. Eu já acho muito complicado isso aí. Como a gente estava falando, essa questão da mídia impressa, né? Por exemplo, lá fora ainda existe a Guitar Player, a Guitar World, mas a Guitar Player e a Guitar World você pode comprar. Ou você tem um acesso online que também você tem os dois formatos. paga uma tem os dois assinatura, formatos. lá, tem os dois formatos, aliás, várias tem revistas. tudo. Inclusive, a última Guitar Player que eu comprei, coisa de alguns meses atrás, aquela sessão de colunas que tinha antigamente, de aulas e country, não sei o que, continua tendo, só que assim, todas elas têm exemplos auditivos, né? Sim. que você tem que obrigatoriamente acessar o site da revista para ouvir. Vários livros hoje em dia também. Eu estava nesse mesmo ponto. Eu estava conversando com o Zé da Freenote e ele me mostrou vários livros que eu tenho no formato antigo ainda, que vinha ou a fita cassete ou o CDzinho, que hoje eles já são impressos e você tem um link no próprio livro, um código de acesso, direto para um áudio, seja ou áudio ou um vídeo mesmo, ou em vídeo. Então, mas isso só leva à constatação de que a mídia impressa, as revistas especializadas, os jornais, tendem a acabar. Com o tempo isso vai acabar. Mas não tenha dúvida, eu também acho. O que eu estou querendo dizer com triste é assim, aquela coisa, porque tudo bem, a gente é um pouco romântico. Sim. Vem de outra época, né? Mas hoje você veja, por exemplo, hoje em dia, o cara grava um CD. Na época que o Vai gravou lá o Passion Warfare, você compra, saiu um vinil daqui. Tem tinha aquele em vinil. Depois saiu o CD. Era muito mais difícil para um cara qualquer, para o Zé da esquina que toca guitarra, gravar um disco do que é hoje em dia. Hoje em dia ele grava um disco na casa do amigo dele, no quarto. Sim. Entendeu? Mas ainda é difícil gravar, mas aí tem a questão econômica. Então, mas assim, o cara tendo um equipamentozinho, ele não precisa ter um estúdio de gravação. Ele tendo um computador legal, com interface, ele consegue gravar. Ele se vira, ele faz um disco. A distribuição desse disco, de qualquer disco hoje em dia, é tudo online, é tudo online, virtual. É no Spotify, é no Deezer, é não sei aonde. Não, mesmo que você hoje, vamos dizer, você comprou um CD, comprou pelo Amazon.com. Logo que é confirmada a compra, ele te manda lá um link com todo o conteúdo do CD já em formato digital. Então isso aí, né? A vida digital acabou mudando muita coisa, né? Muita coisa, né? Então, o que eu acho complicado entrar nesse assunto, não que seja um desabafo, mas é o seguinte, vamos pensar no cenário da extinção da mídia impressa. Aí você imagina você comprando um livro, um método, uma revista vindo pelo Kindle, saca? Você compra, aproveite a oferta, sei lá por uma determinada quantidade de dinheiro e compre um Kindle. Eu tenho vários livros, eu gosto muito de ler biografias. Eu estava falando da biografia do Steve Lukather lá. Sim. Eu leio pelo Kindle. Assim,
eu sou, como a gente é velho, a gente gosta de segurar o livro. Eu vou ser sincero, eu não me adapto com isso de jeito nenhum. Então, mas veja bem, eu não consigo nem ler no computador. Então, tem eu não gosto muito também, não. Tem um lado ruim, que é a falta do papel, do livro e tal. Tem alguns lados bons. Sim. Você entra num site lá, eu quis comprar a biografia do Steve Lukather, entrei, comprei. Assim, em um minuto aquele negócio tava no meu Kindle, eu tava lendo. Você lê pelo celular, lê pelo tablet, pelo computador? Eu leio, você lê por onde quer. Onde quer. Agora, assim, se fosse antigamente, o livro é americano, eu tenho que comprar na Amazon, vai demorar 40 dias, porque o livro vem lá da Tailândia, de junho. Tem um pouco até chegar aqui. Tem esse aspecto. Vem de caduazinho. Então, poxa. Cara, uma coisa assim que eu sempre curti muito era na época que você comprava o vinil e vinha aquela capa bacana, o encarte, você abria, você punha pra tocar e ficava viajando nas fotos, na ficha técnica. Ouvia o disco 40 vezes. Isso eu acho que é lamentável. Eu acho que teria que manter isso aí. É nesse ponto que eu tô querendo pegar firme. Não, e até mesmo porque assim... Isso aí é um negócio engraçado. Por exemplo, assim, eu tinha a mania de ficar vendo... Não disco de banda. Disco de banda você sabe quem tocou no disco. Mas você pega lá um disco, sei lá, de um artista. Elton John. Você quer saber quem que gravou essa guitarra aqui, bicho? Quem pois foi a ficha técnica. Então tem isso. Hoje em dia você Onde foi gravado? O estúdio. Quem fez a mixagem? Quem foi o produtor? Quem fez a operação de áudio? Porque lá os caras são meio preciosistas, assim. Quem levanta o som de gravação não é o mesmo cara que vai fazer a mix. Pois é. Não é o mesmo cara que faz a mix, não é o mesmo cara que faz a master. E fora que é aquela coisa bacana, né? De você tá viajando no som e tá viajando na imagem, nas fotos, né? É uma coisa que você vai se entretendo. A batera foi gravada no estúdio Y, a guitarra foi gravada no estúdio C, que teve um produtor tal. E isso é muito legal. Hoje em dia você não tem como saber isso. Você pega um disco novo, sei lá, da Madonna. É verdade. A não ser que você tem a menor ideia quem gravou. A não ser que você vá. Ou aquela bateria. Ele pode ter gravado na iPad, sala da casa dele. A não ser que você vá lá no Google e procure, né? Mas aí você tem que ficar... É um trabalho de escavação. Né? Isso, o que a garotada não curte fazer. Isso. É o que a garotada não curte fazer. Então, nesse ponto da mídia, dessa mídia tão específica, que isso, falo novamente, está praticamente extinta no Brasil. Não, e outra, você mencionando nisso, uma coisa assim que... O pessoal que ia ter aula comigo em casa, eu tinha lá a coleção de revistas. Então, eu estava num intervalo em outra aula, então o carinha pegava a revista e abria, aqui o Ed, olha, usa Pivey, olha aqui, aqui o Satriani usa Ibanez, o Eric Johnson usa Fender, Aquela foto emblemática do Eric Johnson com uma extrato vermelha no GR8. Vocês, né, e você vê Ele só usou aquilo para tirar a foto. Eu sei, mas é legal ver, cara. Você vê esses detalhes, né? O que o cara usa, o equipamento que ele usa, onde que ele gravou, detalhes, esses detalhes que a gente está falando do disco, do CD, cara, do músico, né, da banda, esses detalhes aí. Acho que entre 1987 e 1988, na Guitar Player vinha mais ou menos no rodapé de algumas páginas dicas da própria Boss para montar um board para ter o som de determinado artista. Não, tinha aqueles livrinhos, eu tinha uns livrinhos assim. Eu tenho vários. Porque pra você fazer o som do Andy Summers, você põe um compressor, não sei o que, então, delay, aí eu vou falar uma coisa. Eu tive aulas com o Paulo, né? E cara, a gente chegava lá, cansei de chegar, e eu não tinha, eu vou falar real aqui, eu não tinha uma hora de aula com o Paulo, eu tinha 2. E assim, chegava, a gente via a revista, eu via a revista, ficava esperando, vendo a revista, cara, eu anotava tudo aquilo ali. Sim.
board para fazer o som do Malmsteen. Era um pedal heavy metal, delay DM2, Sim. com mais um compressor e acho que tinha mais um equalizer, alguma coisa assim. Igualzinho. É isso aí. Igualzinho. Lógico que nunca deu certo, é óbvio, né? Mas aquilo era legal. Eu tive um monte de guitar players por causa... Primeiro pelo meu próprio interesse, e segundo por todos os professores que eu passei, e o Paulo foi um deles. Então, assim, cara, a gente vem de uma outra época. Sim. Mas é uma época ali que não tinha tanto acesso à informação que nem tem hoje. E, bicho, Você, pra tirar uma música... Puta, você tirar... Quando apareceu aquele do Rising Force, cara, eu gastei aquele disco, eu tive que comprar outro. Porque era um vinil, de tanto que eu ouvi, e eu queria ficar tirando aquilo. Então eu ficava com a agulha. Porra, eu tinha um toca-disco que tocava em 16, eu punha ele lento, ficava aqui. Pra você ouvir, porra. Tal. Chegou uma hora que o disco estava imprestável, o disco não tocava mais. Caixinha de fósforo, moeda. Entendeu? Hoje em dia você fala, porra, eu quero tocar o Rising Force. Você pega no YouTube lá, e tem um cara te ensinando. Olha, a palheta verdade. do cara é assim, aquele põe pra baixo, aquele dá um swing, não sei o quê. Quer dizer, tem a tablatura, tem aquilo lá tocado em X velocidades diferentes. Sim, bicho. Tem o playback pra você ficar tocando em cima. Tem uma outra detalhe nisso aí, bicho. Eu não sei vocês, eu vou falar só por mim. Eu não aprendi com tablatura. Eu não aprendi. O Paulo tá aqui, ele foi meu professor e ele pode falar mais do que qualquer um aqui. Eu tinha dificuldade enorme com ler tablatura. Até hoje eu não consigo ler direito tablatura. Porque eu fui, entre aspas, alfabetizado musicalmente lendo partitura. E o próprio Paulo tá aqui, ele sabe disso, que muitas vezes eu fiquei bicudo quando ele me dava uma tablatura, eu falava, não vai rolar. Aí também entra um pouco a parte didática que a gente tem que entender como o aluno opera, funciona. Sim. Então tudo que ele me passava em tablatura para os outros alunos dele, ele me passava em partitura porque eu tinha dificuldade. O Marco também quase foi meu professor. Quando o Marco foi me entrevistar, era do tempo do BIP, você lembra disso, né? Nossa. Ele morava na Rua Estela, no Paraíso. Ele foi me entrevistar, toca aí. Eu comecei a tocar, ele falou, bicho, vai embora para sua casa. Eu fiquei assim, meio chocado. Mas por quê? Não, eu não tenho que te ensinar, vai pra sua casa. E aí a gente frequentou o mesmo circuito de bares da 13 de Maio, do Alcatraz até o Café Aurora, ali embaixo. Aí vinha todo mundo subindo, cruzando as guias. Assim, você vai tocar onde? Eu vou tocar na Aurora. Não, eu toco no Piu Piu, no intervalo a gente se cruza. Persona, bar. Poxa! Persona. Aí ia ver os caras tocando no Blackjack e não tinha tempo ruim, a gente atravessava a cidade, ou era de carro, de táxi, de ônibus, sei lá. Então, mas aí que tá, Ale, é aquela coisa, cara, quando as pessoas não têm acesso às coisas, as coisas são mais difíceis, quando a pessoa conquista alguma coisa, ela consegue alguma coisa, ela dá um puta no valor. Sim, com certeza. Quando aquilo é fácil, cara, basta ele entrar e digitar 3 letras que ele tem acesso a tudo, ele não dá valor, cara. Então, mas aí é nesse ponto que eu quero pegar, né? Então, mas aí você tá falando assim, eu pegava a revista, eu lia a revista, eu ouvia o disco, eu ia ver o cara tocar, não sei. Hoje em dia ninguém faz isso. Não tô criticando, São outras épocas, coisa que a gente já falou aqui em programas passados. E hoje o Paulo citou que ele dá aula para adolescente, e adolescente não tem paciência, quer tudo na hora. Não, eu lembro assim, Marcelo, assim, eu quando fui estudar lá no IGT, estava na classe do Sandro Reich, do Márcio Kayama, na outra classe estava o Eduardo Danui, o Kiko Loureiro, e assim, na classe que eu estudava, tinha um cara lá que tocava o Pat Metheny, perfeito. O outro que fazia o Van Halen, perfeito. Né? O Sandrinho tinha 17 anos, já tocava jazz pra caramba. E era uma geração, porque era a geração que tinha a videoaula,
né? Aquele Hot Licks do Allen Hot. Hot Licks. Hot Licks. Tinha... Starlicks. Starlicks. R.E.H. E aí, assim, Master Series. a gente veio de uma aqui naquele momento, o pessoal estudava de 8 a 12 horas por dia. Sim. E aí, sim, tinha que estudar partitura, tinha que estudar divisão rítmica, tinha que estudar tablatura, tinha que estudar cifra, tinha que estudar técnica, tinha que estudar escala, harmonia. Resumo, tinha que estudar de verdade. E estudar de verdade, porque daqui amanhã, olha... se você um dia quiser ir lá para Berkeley ou para o JTA lá em Los Angeles, eles vão... escuta, tá aqui a partitura, ó. Sabe? Não tem tablatura não tem cifra, não tem moleza não. Aqui é músico profissional mesmo, entendeu? Porque, tem um saxofonista aqui, tem pianista... E olha, é um nível muito, 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 muito alto, né? Então, assim, para quem queria se profissionalizar e ter um nível legal, tinha que ralar mesmo, entendeu? Porque só tinha, você convivia com músicos. Primeiro, a gente tinha aula com o Faísca, com o Mozart Mello, com o Lely, que eram caras muito bons, né? Então, assim, tinha que manjar muito. As nossas referências eram... referências bem outras, né? Diferente de hoje, molecada que vai pro Lollapalooza, né? Então, eu acho que é um pouco disso também, né? Assim, a gente teve uma, né? Esse fato de nós estar, como o Marcelo citou, nós estarmos órfãos de um Guitar Hero é cada vez mais comum, porque realmente é meio chato a gente falar que a guitarra foi limada, mas a gente tem que também pensar um pouco com a realidade. A guitarra foi limada de muitas coisas. Porém, tem um outro lado. Algumas teledramaturgias, né? Não vou citar canal nenhum, mas às vezes eu acabo escutando por tabela. Eles estão fazendo resgate de músicas 80, 90. Então, com guitarra pra caramba. Então, só que não está gerando interesse. Isso aí, cara, eu acho que a gente está vivendo uma época, Lê. É talvez uma entre-safra, né? Eu acho que tudo é cíclico. A gente está num ciclo agora que as coisas não se renovam. Então você pega para um cinema, eu gosto muito de filmes. É muito difícil ter um filme novo. Tem a refilmagem do filme, não sei das quantas. Remake pra tudo quanto é lado. Remake. Ou então o cara pega um desenho lá, que nem o Aladdin. Agora vai sair um filme do Aladdin que é feito em cima do desenho. Live action. Reciclagem do que já foi feito. Assim como o Rei Leão também tá tendo um... Então, as novelas, essas coisas assim que a molecada vê e tal... Tá passando uma novela lá que fala dos anos 90, não sei o que e tal, né? Sim. Eu acho que a gente tá vivendo uma época, cara, mesmo em termos de banda, aquela história do Greta Van Fleet lá. Sim. Que é nada mais do que uma reciclagem de coisas que já foram feitas muitas vezes. Mezzo, né? Meio Led Zeppelin, meio AC/DC. Então, mas aí você vai concordar com o que eu falei, já foi feito. O Led Zeppelin já existe, AC/DC eu não acho que isso é ruim. Eu vejo isso com bons olhos, porque assim, surgiu uma banda que tem influências do Led Zeppelin e, sei lá, espetacular. Quantos anos tem os garotos? 18, 19, 20 anos. Talvez isso seja um, né, combustível. Eu acho interessante. Talvez vá surgir outros no cenário que tem essas referências que são excelentes, né? Que já tem, o garoto lá que ele nunca ouviu rock na vida, ele ouve, puta, essa banda é mais, o Greta Van Fleet. Aí depois o cara vai descobrir que aquilo já foi feito, ele vai procurar o original pra ver como é que é. Mas isso aconteceu com a gente, né? Então. A maior parte das bandas aí que de uns 20 anos 30 anos pra cá foi exatamente isso. Então, quando eu lembro que o Cult, quando surgiu, muita gente, referência ao Led Zeppelin. Sim. O Guns N' Roses, então, enfim. Black Crowes. Esse assunto Pois é. Esse assunto foi super falado. Existem 500 bandas que copiam Led Zeppelin. Sim. Aí você falou The Cult, tem aquele Kingdom Come, tem várias bandas que são clones do Led Zeppelin. Por que se fala tanto do Greta Van Fleet? Que é melhor? Não, é porque a gente está vivendo uma fase que não tem rock, cara.
Não, Então verdade. apareceu uma banda aqui. Porra, é o que tem pra falar é dela. É o que bicho. tem pra hoje. É a É bola o que da temos vez. para o momento. Não, e eu assim, a primeira vez que eu ouvi, eu não curti muito. Depois que eu fui procurar os vídeos Sim. poxa, aquele menino lá canta demais. Pô, E ele não é legal. E a banda, assim, ela tem, obviamente, uma forte influência do Led Zeppelin. Mas não é só do Led Zeppelin. Não, é vê. toda aquela Né? glama final 60, E afinal de 70. contas é o seguinte, eles têm um disco só, eles são todos jovens. Então, quem sabe não é por aí, porque muito do que a gente ouve ou ouviu veio, Claro. teve eu acho assim, O caminho é pra trás, uma cara. referência, né? Uma Caminho é pra referência, trás, não tem né? como. É o que eu falei, eu acho super válido, porque o pessoal começar a ouvir essa banda vai abrir um leque para ouvir outras coisas e vai começar a ver bandas, pesquisar bandas mais antigas, que são as influências dessa banda. Tal, Sim. né? Então, assim, eu acho super válido. A gente tá. Mas é só para ilustrar que nós estamos vivendo um momento que não está tendo coisa nova. É uma. O que tem eu vejo de novo, como uma entre-safra mesmo. Exato. Criativa, o que né? tem de novo, tanto no cinema, como na música, como no. São remakes, É remakes. remakes. É no teatro, não sei o que. É tudo coisa velha sendo com uma roupagem nova. É assim, a gente vai mudar um pouquinho de assunto já. Porque a gente não tem muito tempo no programa. Mas é assim, parece que é um discurso de que a gente está magoado, que a gente está frustrado, ressentido, ou que a gente é saudosista, viúva. Não é nada disso. A gente atesta que é uma coisa que está se extinguindo com o tempo. É triste falar isso, mas é uma verdade. A proposta do programa Guitar Heroes é tentar reacender essa coisa. Então, Paulo, hoje você tem esse projeto na Casa de Cultura, você continua dando aula, você continua tocando, a gente continua em atividade. Não é mais a mesma coisa que a gente fazia lá quando a gente começou a tocar. Com certeza. Mas hoje, como é que é a dica para... O que você imagina? Dica para essa garotada que está começando, né, que está querendo começar a tocar, e como você vê todo esse cenário hoje, para a gente poder fechar esse programa hoje com chave de ouro. Eu acho assim que o que a gente estava comentando, o próprio exemplo do Greta Van Fleet aí, eu acredito que vão surgir outras bandas, outros músicos, outros, né? Mas eu acho que com uma coisa um pouco mais nova, com uma outra abordagem, né? E eu tenho esperança, sim, que um dia a coisa comece a fervilhar de novo. Que surgem novos Guitar Heroes, novas bandas, né? A gente fala de Guitar Heroes porque, assim, nós somos guitarristas, mas eu acho que Sim. isso aí é sentido para todos os instrumentos. O cara que é baterista não tem um grande baterista, não tem um John Bonham. É verdade. Não tem o Keith Moon. Exato. Não tem o cara que é um baixista, Keith Emerson, um John Lord, não tem um... Não tem. Isso aí você vale para qualquer instrumento. Não tem um Chaco, não tem um Stuart Hahn, não tem um Chris Squire hoje. É verdade. Não tem mesmo. Mas, assim, não é porque não tenha. Não, Porque não, a mídia ainda não descobriu. Mas se a gente começa a ver aí pela internet que tem muita gente boa. Na real, aquilo que a gente já Não falou só os garotos, mas caras que são muito bons, que tem já uma faixa de uns 40 anos, até um pouco mais, e que ninguém descobriu ainda. Nunca se tocou tão Entendeu? bem qualquer instrumento como porque, hoje em dia. por exemplo, se você for ver, por exemplo, a carreira do B.B. King, o B.B. King, ele foi reconhecido, ele já estava para cima dos 40 anos, já tinha mais 10 discos gravados, e ele era radialista, tinha um programa de rádio e tocava em bar. Quer dizer, tinha gente muito me identifiquei. Nossa, exatamente, né? O Joe Satriani era professor de guitarra, né? Sim. Foi professor de guitarra do Steve Vai, E do Kirk Hammett. do Kirk Hammett, do Alex Koenig, né? Era professor de guitarra. O Scott Henderson também, professor de guitarra. Do botequeiro Tocava
em boteco também, com banda de rock, com banda de jazz, com... O Steve Morse era motorista de caminhão. Pois é, né? Isso aí o Maurício sabe. Então, assim, às vezes... Não, a gente vê muito lá no Facebook, enfim, no Instagram e até no próprio YouTube, se fala, né? Nossa, esse russo aí, puto, o cara é, espetacular. O fio do Sumóvel? A minazinha lá, puta, quebra tudo. Liza X, né? Toca muito. A chinesinha? Liza X. Então, é por aí, eu acho que... Liza X. De repente, olha, é uma banda da Coreia, é uma banda, sabe, é um músico da Rússia, é um músico do Brasil que tem programa de rádio, né? Me identifiquei, né? Que dá aula, que tem outra, né? Vai se virar com outras coisas, mas que tem lá seu trabalho, já tem uma história, tem... Pô, esse cara ali, né, que muita gente não dá a bola, né? Eu tava conversando com um amigo, Chiquinho Frajola, e ele me disse uma frase importante no sábado. Muitas vezes o que a pessoa precisa é apenas uma oportunidade. Eu acho que tá faltando isso para nós. Exatamente. Hoje. Então é assim, crianças, mais um grande entrevistado aqui, uma referência para quem começou em revistas especializadas, aulas, etc, tocar aqui em São Paulo na época dos anos 80, não que a gente não tocasse também, todos nós tocamos. Paulo Morgado, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Uma boa noite a vocês, Boa noite, galera. MKK Web Rádio, chega de Bunda Music, WhatsApp 1192 11 982916790. Se você tem iOS, baixa o aplicativo pela Apple Store. Se você tem Android, pelo Google Play. A gente está no chat. Tem o grupo do programa Guitar Heroes no Facebook. É isso. Grande abraço, até a próxima semana com outro grande entrevistado. A gente vai abordar um outro caminho por aqui. E é isso, gente. Brigadão. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.